vereadores, cidadãos que acompanham a sessão plenária nessa véspera de feriado de Nossa Senhora Aparecida, hoje dia 11 de outubro. Eu quero, na verdade, nessa noite, me reportar um problema que, infelizmente, continua acontecendo em relação ao trabalho dessa Casa Legislativa. Percebi que chegaram alguns vetos de projetos de lei elaborados pelos vereadores dessa casa. Acredito que os últimos projetos de lei apresentados, apreciados e aprovados nessa casa, em praticamente a sua totalidade, foram vetados pelo Poder Executivo. Projetos de minha autoria, para dar um exemplo, foram 10 projetos vetados. 10 projetos que essa casa apreciou, passaram pelas comissões temáticas sem nenhum problema, passaram pelo plenário, por unanimidade, e quando chegam ao Executivo, o vereador Marido Aguiar, são vetados, com as mais estapafúrdias justificativas. Quero só para exemplificar, tenho aqui em minhas mãos 3 vetos que foram atribuídos a projetos de lei de minha autoria, vereador André Abençoado. Vou dar um exemplo do projeto de lei número 008 de 2011, projeto de minha autoria, que regula o tempo de espera na fila de supermercados e hipermercados no município de São Gonçalo. Projeto que tem amplo interesse social, amplo alcance da sociedade e que faz com que o tempo na fila de espera nos caixas, nos checkouts de supermercados e hipermercados possa ter um tempo máximo de espera, como por exemplo nos chamados caixa rápidos, que o projeto de lei estabelece o tempo máximo de 5 minutos de espera nos chamados caixa rápidos e de 15 minutos nos caixas comuns. Então esse é um projeto que atende à questão do direito do consumidor, que é competência dessa casa regulamentar. E aí a gente vê a justificativa do veto do Poder Executivo, vereador Jorge Mariola, líder do governo. É uma justificativa que não se sustenta, dizendo que o projeto tem boa intenção, mas que ele fere o princípio da isonomia. Ora, ele fere mesmo o princípio da isonomia, que quem redigiu aqui o parecer, que eu não sei quem foi, provavelmente a Procuradoria, porque o verdadeiro princípio da isonomia no direito visa atender de forma desigual os desiguais e não de forma igual quem é desigual. E por que isso? Numa relação de consumo, vereador Zé Antônio, quem está inferiorizado, quem tem o menor poder é o consumidor e não o dono do estabelecimento comercial, porque é ele que impõe as condições. O projeto visa, vereador Miguel Moraes, exatamente equilibrar a situação de forma que o consumidor tenha maiores garantias. Hoje de manhã eu estive no Carrefour do Alcântara, estive lá fazendo compras hoje pela manhã, hoje às 8 horas da manhã. Tinha 2 caixas abertos e uma fila interminável. O chamado caixa rápido, pelo menos 15 minutos você tinha que passar por lá. O caixa normal mais meia hora. Isso numa véspera de feriado, num hipermercado no centro de Alcântara. Então, como essa casa não tem competência para legislar sobre isso? Então, quem fez o parecer aqui não teve nem argumento razoável para vetar o projeto. Agora, não é possível que a gente continue desperdiçando nosso trabalho aqui, que não haja consideração por parte do Poder Executivo. Isso aqui é casa de leis. Os vereadores observam os problemas da sociedade e nesse plenário, na soberania desse plenário, a gente procura ajudar a resolver, a minorar os problemas da sociedade gonçalense. Agora, quando os nossos projetos, devidamente discutidos, votados e apreciados nesse plenário, são sistematicamente vetados pelo Poder Executivo sobre as mais variadas justificativas injustificáveis, a gente percebe que algo vai mal entre o relacionamento do Executivo e o Legislativo. Conceda a parte, vereador Zé Antônio. Lembro-me bem quando Vossa Excelência,
momento em que estávamos para discutir, e até que o senhor fez a justificativa de ter passado algum tempo, que está até com a sua família, né? Enfim, o que a gente observa, e eu venho colocando sempre isso, Vossa Excelência há de lembrar, de que não existe o diálogo entre o Legislativo e o Executivo para tratar desses assuntos. As pessoas entregam os documentos para a prefeita e quase sempre ela não lê. Ela atende ao seu procurador e assina. Então eu fico assim preocupado, assim como Vossa Excelência está. O senhor estava colocando ainda agora sobre a situação do Carrefour. Imagine-se quando todos aqueles prédios próximos do Carrefour estiverem todos ocupados. Primeiro, o trânsito vai estar horrível como já está. O trabalho de Vossa Excelência, trabalho tranquilo, está lá lutando pelo interesse da sociedade. E já imaginou como vai se tratar, qual vai ser essa relação do consumidor com o supermercado? Então, isso é uma coisa, a gente fica assim muito triste quando a gente observa um projeto de lei, embora não seja, que seja de autoria de qualquer um daqueles que estão aqui dentro para representar o povo. Nós fomos eleitos por eles, temos uma obrigação de dar uma resposta, entendeu? Num projeto que é realmente de interesse da sociedade, a gente fica triste de ouvir um outro colega estar se pronunciando. E, com toda certeza, nós nos sentimos também desprestigiados nesta relação, que é uma relação que você está tratando o bem-estar, de dar uma qualidade. Então, hoje a gente tem aí uma lei que os bancos têm que atender em 15 minutos. Em alguns lugares tem até um lugarzinho agora para o pessoal sentar, que todo mundo ficava em pé. Então, esse tipo de coisa precisa ser avaliado. Aqui no Itaú, o cidadão, o último, ó, você tem 15 minutos. Existe a preocupação, às vezes pode até nem acontecer, mas existe. Essa preocupação de Vossa Excelência com relação ao supermercado é importantíssimo. Nós temos uma lei aqui, que é de autoria da vereadora Solange Costa, que cada supermercado tinha que ter empacotador. Isso iria agilizar e não funciona. Aí a gente fica triste porque quando você luta para aprovar uma lei, ela é vetada. Quando ela é aprovada, o município que deveria estar fiscalizando, nós inclusive, essas coisas ficam ao ar. As palavras, como dizia o Nelson Carneiro, o vento as levas. A gente está aí solidário ao vosso pronunciamento. Muito obrigado, vereador José Antônio, pelo seu pronunciamento, pelo apoio. Quero destacar um argumento aqui do parecer que vetou meu projeto, que diz o seguinte, curioso, é risível às vezes os argumentos do Poder Executivo, né, de como pode merecer guarida uma lei que visivelmente trata de maneira desigual os estabelecimentos, instituições e serviços que se encontram no mesmo nível de igualdade. Como impor somente aos supermercados um tempo definido máximo para atender a um consumidor que busca algum tipo de compra e não prever o mesmo tempo para outros serviços considerados essenciais aos cidadãos. Ora, parece que quem vetou aqui, quem elaborou o parecer do veto, compara o supermercado com uma padaria, com uma farmácia. É inacreditável que o projeto ele se refere a supermercado e hipermercado. A gente não está querendo penalizar o mercadinho do bairro, não. São os grandes supermercados e hipermercados que, inclusive, no Brasil estão num processo de concentração e quase todos já pertencem ao capital multinacional. É o Carrefour que pertence à França, o próprio Grupo Pão de Açúcar que pertence à França hoje, o Walmart, por exemplo, que pertence ao capital norte-americano. Então, os grandes supermercados e hipermercados hoje em São Gonçalo e no Brasil pertence ao capital multinacional. Então a gente tem uma lei para defender o direito do consumidor e aí o parecer da Procuradoria para vetar é a defesa do supermercado. Não dá para entender. Concedo a parte do vereador Miguel Moraes. Vereador Barros, ouvindo o seu pronunciamento, e a gente percebe o desconhecimento da Procuradoria sobre o Código de Defesa do Consumidor.
O Código de Defesa do Consumidor foi justamente criado para proteger quem consome. Não foi para proteger quem vende. Foi para proteger quem compra e não quem vende. Mas eu percebo algumas desigualdades na interpretação e quero fazer aqui um paralelo. Por exemplo, os empresários de ônibus, para concorrer com o transporte alternativo, colocaram uma enxurrada de micro-ônibus. Essa enxurrada de micro-ônibus dificulta o acesso do portador de deficiência, do estudante e dos idosos. Ao invés de se criar mecanismo para que se respeite a Constituição Federal, o caminho mais fácil foi acabar com as vans. A gente percebe que essa interpretação complicada de proteger o capital eternamente só prejudica a sociedade. Mesmo o presidente Lula dando exemplo de que a concentração dos recursos da União tem que ser distribuído para aqueles que têm fome. Mesmo assim, ainda existem pessoas que preferem proteger o capital que já faliu na Europa e nos Estados Unidos. Agradeço a Vossa Excelência pela parte. E para finalizar, teria vários outros exemplos aqui de projetos que foram vetados, mas tem aqui um outro projeto para finalizar, o projeto de lei 106/2010, minha autoria, e que cria a obrigatoriedade da elaboração e cumprimento do programa de metas pelo Poder Executivo. É um projeto que visa o acompanhamento das promessas por parte da população de quem foi eleito na prefeitura. É uma lei que já existe em São Paulo, vereador Zé Antônio, e que foi elaborada, inclusive, por via de iniciativa popular, e que a gente está tentando reproduzir aqui em São Gonçalo, no seguinte sentido, de que o prefeito eleito ou reeleito apresentará o programa de metas de sua gestão até 90 dias após a posse. Por que isso? Para que ele possa confirmar o que ele prometeu na campanha através de documento oficial para toda a população e para a Câmara Municipal também, para acompanhar quais serão as prioridades do novo governo. Então, sempre a cada novo governo, isso pode ser apresentado, inclusive em audiência pública, quais são as prioridades. E de 6 em 6 meses, indicadores de desempenho sejam apresentados em relação ao programa de metas. E aí a gente vê a justificativa é de que o projeto padece de vício de iniciativa, porque seria um projeto que violaria o princípio da separação e independência dos poderes. Ora, a função do Legislativo é exatamente acompanhar e fiscalizar o Poder Executivo. Aí é lembrar o sistema de freios e contrapesos, é lembrar das aulas de direito constitucional, lembrar do famoso sistema de freios e contrapesos que existe na tripartição de poderes. É lembrar um pouco também das aulas de teoria geral do Estado, que eu acho que a Procuradoria-Geral do município está se esquecendo. O Legislativo tem toda a competência do ponto de vista legislativo de instituir obrigações no sentido de transparência, de publicidade por parte do Poder Executivo. A gente está aqui discutindo eleições de 2012, porque não o próximo prefeito, em 2013, ele possa, assim que tomar posse, 90 dias após a posse, ele apresente: olha, minhas metas são essas, população. Nosso governo vai atacar essas prioridades aqui e semestralmente a gente vai prestar contas. Isso é um instrumento importante de transparência, de acompanhamento por parte da população e também desse legislativo. Então, não há nenhuma incongruência, nem inconstitucionalidade, e eu espero que, mais uma vez, a relação Poder Executivo com Poder Legislativo possa ter um pouco mais de respeito, porque não é possível a produção legislativa dessa casa, de forma constante, ela não ser conhecida, ela ser negligenciada dessa forma. Muito obrigado.